Fala galera, professor Bernardo na área, tudo bom com vocês? Espero que sim. Todos nós estamos vivendo esse momento de Covid-19, essa pandemia que trouxe coisas negativas para a sociedade, para a nossa saúde e também para a saúde das empresas, né? E falando nisso, eu trouxe o tema de hoje, que é provisão e reserva contingente. Em tempos de crise, qual das duas eu devo utilizar? Vamos discutir sobre isso hoje, bora lá? Primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre o termo contingência. Quando a gente leva para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, esquecendo agora a contabilidade, quando a gente fala em contingência, é aquele dinheiro que a gente deixa guardado, né, na medida do possível, claro, é aquele dinheirinho que a gente deixa guardado para imprevistos, né? Um médico, um remédio, ou então alguma crise que você tiver, enfim, você deixa algum dinheirinho guardado lá na poupança, de preferência, né? Porque dinheiro de baixo aí, dinheiro no cofrinho, ele desvaloriza, mas a gente deixa sempre um dinheirinho guardado para alguma contingência, para algum imprevisto. Então, a definição de contingência é exatamente essa. É um fato imprevisível que escapa ao nosso controle. Então, é um fato imprevisível que escapa ao controle das empresas. Então, quando a gente fala de contingência, temos aí dois grupos principais que vêm à nossa cabeça. Um é a provisão de contingência, outro é a reserva de contingência. Para a gente saber qual dos dois vamos utilizar e não errarmos nunca mais isso, vamos ter que discutir o que é provisão de contingência e o que é a reserva de contingência. Começando pela provisão contingente, ela está prevista no CPC 25. O CPC 25, além da provisão contingente, ele traz a definição de passivo contingente, que é um pouco similar, mas não cabe a gente discutir isso hoje. Traz a definição também de ativo contingente. Então, o que é provisão, que é o nosso foco da aula de hoje? Provisão é um passivo. Então, a provisão ela vai estar prevista, ela vai estar definida lá dentro do balanço patrimonial no grupo do passivo, como as obrigações da empresa, tá? É um passivo de prazo ou de valor incerto. Então, eu não sei quando eu vou ter que pagar, ou eu vou ter que perder esse recurso, ou eu vou ter que arcar com algo. E eu também não sei ao certo qual é o valor. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei ao certo qual o valor. Então, é um passivo de prazo e valores incertos. E a grande questão é, quando eu reconheço uma provisão? Quais as características do meu fato tem que existir para eu reconhecer como provisão dentro do meu passivo, lá dentro do meu balanço patrimonial? Primeiro ponto, para eu reconhecer como provisão, a entidade tem uma obrigação presente, resultado de evento passado. Chamo a atenção para o evento passado. Então, eu tenho que ter uma obrigação presente, resultado de um evento passado. Primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui. Se é uma obrigação sempre envolve outra parte. Então, eu tenho que ter sempre uma obrigação com outra parte. É o caso, por exemplo, de um funcionário, um ex-funcionário que você mandou embora tempos atrás e agora ele está entrando na justiça para te acionar por questões trabalhistas. Então, teve um evento passado e agora que você está sendo acionado, você tem uma obrigação presente, tá? Essa obrigação presente ela pode ser legal ou não formalizada. Legal é quando a gente tem, por exemplo, um dano ambiental, né? A gente teve lá um dano ambiental da empresa e a gente tem uma lei que te obriga a reparar esse dano. Da mesma forma que você pode ter causado um dano ambiental à sociedade e não ter lei nenhuma que te obrigue a reparar aquele dano, tá? Porém, você chega a público e define, não, eu vou reparar esse dano, farei isso, farei aquilo. Então, isso é uma obrigação não formalizada, né, para uma declaração da empresa. Segundo ponto que tem que ter é que ela tem que ser provável.
provável a saída de recursos, ou seja, é provável que ela tenha perda financeira. Essa é o segundo item, que para a gente ter uma provisão tem que ser provável que tenha uma saída de recurso, uma saída de dinheiro. Quando a gente trabalha essa ideia do provável, o que é provável? É provável se a possibilidade daquele evento ocorrer for maior do que a possibilidade daquele evento não ocorrer. Né? Nesse ponto, o CPC 25 ele traz uma coisa que se chama árvore de decisão. Caberia a gente discutir isso em outra aula também. Mas nessa árvore de decisão, basicamente, você vai avaliar se aquele evento é provável, se ele é possível ou se ele é remoto. Então, apenas na condição de provável é que eu efetuo o lançamento da provisão, que eu levo essa obrigação para dentro do meu balanço patrimonial, registro ela dentro do balanço patrimonial. E nesse ponto, a gente tem que entender como funciona o lançamento contábil da provisão. Nós teremos como lançamento débito, uma despesa de provisão, crédito, um passivo, né? É a provisão que vai aparecer lá no passivo. Então, essa provisão ela vai afetar, ela vai reduzir o nosso lucro. A ideia é que ela reduza o nosso lucro, porque a gente está se precavendo de um problema que eu vou ter lá no futuro, tá? Essa é na discussão contábil, não vou entrar na discussão tributária, tá? E o próximo item é que ela tem de ser feita uma estimativa confiável. Então, eu tenho que ter uma ideia confiável daquele valor. O fato de eu não ter uma estimativa precisa, ele não prejudica em nada a confiabilidade, tá? O que eu não posso é não ter uma estimativa confiável. Então, por exemplo, quando a gente fala de empresas de seguro, elas trabalham só com estimativas, né? Ela não tem uma certeza quando o carro vai bater, quando o carro vai ser roubado. E nem por isso ela não deve colocar as informações no seu balanço. O que ela tem que ter são métodos, utilizar métodos que vão assegurar que aquelas estimativas sejam feitas de forma mais confiáveis possíveis. Beleza? Então, para ser provisão, eu devo atender a esses 3 critérios. Uma obrigação presente, resultado de evento passado, ser provável a saída de recursos e ser feita uma estimativa confiável. Vamos falar agora de reserva. Reserva de contingente, ela é prevista agora lá na Lei 6.404 de 76. É a lei das SAs, mas que não cabe apenas para as SAs, né? É uma lei importantíssima para nós contadores, porque ela tem várias diretrizes lá importantes, né? Ela sofreu algumas alterações seguindo aí a convergência, apesar que nós temos hoje o CPC como nosso maior norma, né? Não posso nem chamar de norma, mas nossa maior diretriz em termos contábeis. Mas a Lei 6.404 ela é importantíssima, tá? Então, a Lei 6.404, no seu artigo 195, ele traz o seguinte: a Assembleia Geral poderá, Assembleia Geral é a Assembleia com os acionistas, certo? Destinar parte do lucro líquido. Então, olha, o lucro líquido, ele tem como destino, eu sempre falo isso em aula de aula, ele tem como destino pagamento de dividendo, reservas, são as reservas de lucro, né? A reserva de contingente é uma reserva de lucro, é uma das reservas de lucro, e compensar prejuízos anteriores. Então, a reserva de contingente, a reserva de contingência, ela é uma reserva, é uma das reservas de lucro, beleza? Então, quem define a reserva de contingente? A Assembleia Geral, os acionistas, tá? Essa formação tem a finalidade de compensar. E aí que vem a questão agora que diferencia, a maior questão, né? Que diferencia a provisão e que você vai nunca mais ter dúvida nisso. A provisão, então, é um presente, é uma obrigação presente, resultado de evento passado. A reserva de contingente é uma reserva de lucro
onde eu vou estar destinando parte do lucro para compensar em exercício futuro. Então aqui eu vou compensar em exercício futuro a diminuição de lucro de perda julgada provável, aí é idêntico à provisão, e cujo valor possa ser estimado. Então eu também tenho que ter uma estimativa confiável. A grande questão é, eu vou pegar parte daquele meu lucro com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem uma questão de sazonalidade forte, ou seja, no verão você vende muito e no inverno você não vende quase nada, é comum você ter uma reserva de contingente. Porque no verão você não pode pegar aquele lucro e distribuir dividendo para os seus acionistas. Senão, quando chegar no inverno, você não vai conseguir pagar as contas. Então, nesse caso, a gente pega e constrói uma reserva de contingente para a gente sobreviver, para a empresa sobreviver bem no período lá onde ela vende menos. Então, essa é a ideia da reserva de contingente, né? E continuando aqui, a proposta deverá indicar a causa da perda prevista e justificar. Então, qual é a causa? Não, porque a empresa trabalha com sazonalidade, né? Tudo bem. Com as razões de prudência que a recomendo a constituição da reserva. Beleza. A reserva será revertida no exercício em que ela deixar de existir. Então, você guardou uma reserva lá de 100 mil reais para o inverno. Passou o inverno. Você só gastou metade dessa reserva. O que você vai fazer com o resto da reserva? Você vai retornar ela para o seu lucro, tá? Para que ela seja, de repente, distribuída em dividendos entre os acionistas, ou então que ela seja utilizada em outra reserva. A ideia é que passou a justificativa da criação da reserva, que ela volte para o lucro. Então, galera, quando a gente vai discutir em tempos de crise, como é o que a gente está vivendo hoje, em tempos de Covid-19, qual a ferramenta que eu devo utilizar? Primeiro, eu tenho uma obrigação com alguém? Não, eu não tenho uma obrigação com alguém. Você não tem uma obrigação com outra parte. E resulta de um evento passado? O Covid-19, eu tenho uma obrigação presente que resulta de um evento passado? Não, não. O Covid-19 é algo totalmente novo. E quando você, como empresa, para e você se une lá, se junta, como é o caso da Assembleia, e vê que chegou uma crise como o Covid-19 e que você é bem provável que você tenha perdas nas suas receitas, ou seja, você não vai conseguir ter o mesmo nível de receita como normalmente você tem, você utiliza a reserva de contingente. Você vai usar a reserva de contingência, você vai pegar parte do seu lucro e vai deixar ele para essa reserva até que essa crise passe, até que esse Covid-19 passe e as empresas voltem a trabalhar de forma normal, né? Que é assim o que todos nós esperamos, que tudo volte à normalidade. Beleza? Certo, galera? Por hoje é só. Fica aí essa aula. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Mais dúvidas, sugestões, por favor, sigam o meu canal e a gente vai estar sempre colocando lá dicas de contabilidade. Valeu, um abraço!